Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula online, nossa primeira aula gravada. Vai dar tudo certo. Bom, a gente sabe que está passando agora esse momento conturbado, não é? Esse momento de ressignificação de muitas coisas. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está valorizando coisas que antes a gente não dava muita importância, não é? Como estar perto, estar junto, aquela rotina de escola, rotina de atividades, de estudar para a prova, de correr atrás de nota. A gente pausou um pouco tudo isso por conta dessa situação toda que está envolvendo o nosso planeta, não é? Mas a partir de agora, com essas aulas remotas, nós vamos tentar minimizar esse estrago, não é? A gente vai ter aulas agora a partir de hoje, aulas dia de segunda-feira e quarta-feira, os horários vocês já têm, a gente vai manter aquele horário, os meses de setembro, finalzinho, né? E o mês de outubro, tá bom? Porque aí em outubro, lá no finalzinho de outubro, os outros professores, as outras disciplinas, elas devem fazer parte também do horário de vocês, então o horário vai ficar um pouquinho modificado, vocês vão ter mais aulas, mais atividades também. Bom, nossa primeira aula, eu gostaria de contar umas histórias para vocês. Vou contar algumas histórias de infância. Eu vou contar uma história, só uma. Quando eu tinha assim uns 12 anos, menos, uns 11 anos, quando eu ficava de férias da escola, eu gostava de ir para casa de um tio meu, tio Rafael. E aí ele tinha uns primos, umas primas, os filhos deles, né, da minha idade, assim, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, da minha idade certinha também. E eu gostava de ir para lá para ficar brincando com eles, né? Certa vez, todo mundo saiu, teve um compromisso, ficou eu, meu primo mais velho e meu tio em casa. Aí meu primo mais velho também ia sair. Aí eu só ia ficar eu e meu tio em casa, sem graça, né? Aí ele disse, eu vou para uma festa ali, Dani, vamos? Partiu festa, bora. Isso tinha 11 anos. Agora é longe, tem que ir de bicicleta, que ele também não tinha idade para dirigir. Eu digo, bora, de boa. A gente não sabia andar direito de bicicleta. Não tinha costume de andar de bicicleta. Aí, mas eu não queria ficar em casa só com meu tio, né? Sem graça, né? Queria ir pra festa. Gente, de boa. Oxe, ele pegou a bicicleta da irmã dele, minha prima, e a gente partiu para essa festa. Muito bem. A gente foi. O que ele demoraria meia hora para chegar, a gente demorou uma hora, eu acho, porque eu ali morrendo, né? Para chegar. Mas chegamos, nos divertimos, ele me apresentou um monte de gente, foi bem legal. Na hora de vir embora, aí à tarde, né? Já tarde, e meu tio com a mão na cabeça, preocupado, o que aconteceu, o que foi que ele fez, que foi onde Reinaldo se meteu com Daniela, meu Deus do céu, aquela preocupação de ter acontecido, né, alguma coisa, de ter se acidentado, enfim. Era na roça, né? Mas o medo, né? Eu tinha que dar conta da filha Leia, né, que estava passando uns dias na casa dele. Na volta, meu primo já não teve paciência de demorar uma hora comigo. Ele ficava, bora Daniela, cunha Daniela, rocha Daniela, para andar ligeiro, porque, por causa da hora. Ele sabia que ele ia apanhar se ele chegasse tarde. E eu fiquei naquela correria mesmo, né? Pá, pá, pá. Gente, teve uma hora que apareceu, tinha uma ladeira, eu não sabia andar de bicicleta direito, e era uma pista muito cascalhada, cheia de pedra. Eu desci essa ladeira com tudo, desci, não conseguia segurar. Eu nem pedalava, porque era tão rápido que o pedal ia, que eu tirei o pé, eu escanchei, abri as pernas assim, ó, fiquei assim. E só segurava no guidão, e o guidão fazia assim, e desceu, e eu me estatelei no chão, me arranhei toda, cheguei na casa do meu tio toda relada, toda sangrando, meu primo apanhou, coitado, apanhou, que acho que até hoje ele lembra da peia que ele levou por causa desse dia, por causa dessa queda. Hoje a gente ri, né? Quando a gente se encontra, a gente comenta e ri, os primos de manga, aquela brincadeira toda. Mas no dia ele chorou, porque ele doeu, apanhou muito mesmo. Eu não, né? Que eu era princesinha, não apanhei. Também já tinha sofrido, né, gente, com a queda, né? A queda já tinha sido meu castigo.
Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos. Mas eu tenho histórias também de antes de 11 anos que eu lembro ainda, porque essa eu gosto de contar, porque hoje eu dou risada dela, né? Tenho outras histórias de antes da cidade que eu lembro também. Eu lembro que eu quebrei certa vez um enfeite de Natal de uma vizinha e ela entrou na sala, só tinha eu na sala, não tinha como dizer que não tinha sido eu. Eu corri para me esconder debaixo do sofá. O sofá não era como hoje, não, que é tudo retinho assim no chão, né? Era tipo uma cadeira assim no sofá, antigamente. Aí eu me escondi debaixo do sofá, fiquei debaixo desse sofá até essa mulher sair da sala, para poder eu sair da sala sem ela me ver e ela só ver o negócio quebrado e não saber quem foi, porque eu não queria levar bronca, porque ela vai brigar. Era uma vizinha zoadenta mesmo. E deu certo, ela não descobriu que fui eu não, viu? Ah, eu agora já posso contar para ela que, né, tem mais graça. Ela hoje deve ter o quê? Uns 150 anos de idade, porque eu já conheci ela velhinha, 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 velhinha. Eu criança, ela já velhinha. Eu hoje sou quase uma velhinha e ela ainda é velhinha, então ela deve ter uns 150 anos por aí. Isso que eu contei para vocês são as minhas memórias, são histórias que eu vivenciei. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu posso também contar as minhas histórias? Pode! Você também já tem histórias para contar, você também já viveu aí coisas engraçadas e tristes, porque as memórias não são só coisas positivas e felizes e alegres e divertidas. A gente tem memória triste também. As minhas memórias tristes, é a opinião minha, eu prefiro não ficar remoendo, não. Ah, passou, já foi, superei, deixa para lá. Não vou ficar ali é, agarrada em lembranças e memórias ruins que me deixam triste. Eu não, deixa para lá, deixa no passado. Eu gosto de buscar o passado, rememorar as minhas lembranças, as minhas vivências, para me ajudar a construir coisas melhores em cima daquelas lembranças. Sabe? Para fortalecer os laços de amizade de um tempo remoto, de um tempo passado, não é? Então, por isso eu busco as minhas memórias positivas. Nada contra quem fica agarrado ali no aspecto negativo do que já viveu. O que eu estou falando para vocês é que hoje nós vamos estudar um assunto chamado memórias literárias. É um gênero textual, um tipo de texto, sabe? Onde o autor ele busca histórias do seu passado para contar. E a gente vê isso muito em filme, muito em livro. Inclusive, eu vou indicar um filme bem legal para vocês. Eu assisti agora de tarde para ver se era bom e eu curti, eu gostei. Vou indicar para vocês. Que se encaixa perfeitamente em memórias literárias, tá bom? E eu preparei uns slides também. Vamos ver esses slides. Bom, aqui está. Quem não ouviu o pai ou a mãe falar assim, ah, naquele tempo, na minha época, não é? É assim que a gente geralmente começa a falar do passado, é assim que a gente geralmente começa a contar uma história que a gente vivenciou, não é? Ah, naquele tempo era assim, assim, assado. Ah, naquele tempo a escola. Ah, naquele tempo as festas eram assim. A gente gosta muito de usar essa expressão. Então, naquele tempo, diz respeito, se trata de um tempo antigo, de um tempo realmente bem distante passado. Por isso que a gente escuta muito das pessoas mais velhas falarem, né? Ah, na minha época, a gente ia para a escola, assim, assim, assado, a farda era assim. Ah, na minha época, as festas eram desse jeito, os namoros eram assim. Na minha época, não tinha essa rebolação aí de funk, não tinha esse negócio. Então, naquele tempo, é uma forma da gente, às vezes, começar uma história e se referir a ela no passado. Bom, aí eu coloquei uma foto, vocês conhecem, sabem onde é? Sabem, sim, é Petrolina.
Eu esqueci de pegar o ano que foi construído, mas é uma foto bem que foi tirada a foto, mas é uma foto bem antiga. A gente vê que hoje ela está bem, tá diferente, está renovada, mas ela mantém essas características que a gente vê aí. Quer dizer, foi preservada a história, não é? Esse prédio ele não passou por transformações renegando a sua história, como a gente vê muitas vezes acontecer hoje em dia na arquitetura, não é? Foi preservado e é uma coisa muito linda, muito bonita, e a gente preservar a história, não é? É uma maneira de você perceber a evolução das coisas, né? Hoje, se você for construir um prédio, você não vai construir ele desse jeito, com essas formas arredondadas, com esse cuidado. As coisas hoje são um pouco mais retas, né? Então, é uma forma de contar a história, não é? Bom, mas eu quero dizer para vocês que as memórias literárias são textos produzidos para rememorar o passado, não é? Um passado que você de fato viveu ou que você imagina, né, que poderia ter vivido. E essas histórias têm como ponto de partida as experiências vividas pelo autor, por quem escreve, não é? E elas são contadas da maneira que elas são lembradas no presente. A minha história, eu lembro que o meu primo apanhou e quando eu conto ele diz assim, eu não apanhei tanto assim não. E ele apanhou sim. E eu digo assim, você chorou muito, Reinaldo, você quase morre de tanto chorar. E ele diz, eu não chorei assim tanto não, Daniela está exagerando. Mas é por isso, porque a gente conta as nossas memórias, as nossas lembranças da forma como a gente lembra. E geralmente quando a gente é criança, é, as lembranças, tudo que a gente vê e sente é um pouco exagerado, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui no supermercado num bairro aqui perto do que eu morava, no bairro vizinho que eu morava com a minha mãe, e eu me perdi dentro desse supermercado. E eu chorei, chorei, chorei. Gente, acho que eu passei 1 hora dentro do supermercado chorando, até que a minha mãe apareceu e me pegou e, né, resolveu a situação. Hoje, quando eu passo no supermercado, que eu passo na frente, de onde era o supermercado, que hoje nem é mais supermercado, gente, não era supermercado, era uma venda, acho que era uma loja do tamanho do meu quarto, sabe? E eu não devo ter chorado mais do que 1 minuto, porque era minúsculo, mas na minha imaginação a coisa era grandiosa, nossa. Eu contava isso assim como se tivesse me perdido dentro do açaí. Esse tipo de texto, esse tipo de narrativa, né, de história, aproxima as pessoas ausentes, não é? Faz compreender o passado, faz a gente conhecer outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras maneiras de se comportar, não é? Representa possibilidades de entrelaçar novas vidas com heranças e experiências deixadas pelas gerações anteriores. O que isso quer dizer? Gente, quando você ouve uma história contada pelo seu avô, por exemplo, ele vai falar de coisas que hoje a gente não vê mais. O jeito de falar, meu avô falava Sally para dizer sal. Ele dizia, traz aí um pouco de sal, era sal. E o sol está quente, é o sol. Então são outras formas de dizer, não é? É o linguajar mais antigo, mais arcaico. É o jeito de falar diferente, né? Outras formas de se comportar. As meninas, as pessoas mais velhas, elas dizem como eram os namoros de antigamente, não é? Era na sala com o pai e a mãe. Não tinha esse negócio disso. Não. Era diferente. Então, outra forma de se comportar. E essas conversas fazem a gente se unir, não é? Você vê que as histórias elas são contadas e a gente se une em torno delas, sabe? Quando eu, por exemplo, me encontro com meus primos, hoje tem minha idade, de 40 a 50 anos, estou com 43, eu tenho primos aí de 40 a 50 anos. Gente, um dia desse a gente tinha a idade de vocês, um dia desse eu estava caindo de bicicleta, ralando o joelho. E hoje a gente senta para conversar com as filhas deles, que não têm mais 11 anos, que já têm bem mais idade, não é? E aí a gente senta e conta essas histórias e elas riem para se acabar. Quer dizer, são as heranças, né? São as experiências que são deixadas e a gente vai transmitindo, isso vai gerando amizade e valores, não é? Eu trouxe para vocês verem essa foto da Petrolina antiga. Gente, que foto linda, não é? Que foto maravilhosa. Aqui a gente vê
a catedral, lindíssima, né? No estilo neogótico, maravilhosa. Algumas casas a gente vê, aqui é o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, viu, gente? Babado, viu? O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora já estava aí. Parabéns pela cidade de vocês, viu? Acho linda. Bom, aqui é o Colégio Nossa Senhora, né? Colégio Maria Auxiliadora. Bom, o escritor de memória, quem escreve memória, memórias literárias, textos de memórias literárias, a gente chama de memoristas, né? Então, o escritor de memórias literárias ou os memoristas, eles têm a capacidade de recuperar suas experiências de vida, verbalizando-as por meio de uma linguagem própria, o jeito de falar, porque assim, ele tem propriedade no que fala, porque é a história dele. Ele tem a história dele para contar e o jeito de contar é só dele. Ele não precisa ir procurar nas escritas formais aquele jeito bonitinho de falar. Não, tem que ser preservado o seu jeitinho próprio de contar a sua história. E mais do que lembrar o passado em que viveu, o memorista tem a oportunidade de apresentar ao seu ouvinte, ao seu leitor, quando ele transforma a sua história em um texto, uma época ou acontecimentos ou modos de vida diferentes do que é visto no presente. São coisas que a gente só sabe porque o outro conta, porque antigamente a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Fotografia, você tira 100 fotografias por minuto, não é o mais. Vídeos, você tá na mão, tá no seu... Aqui, pá, tem um vídeo. Não era assim. As histórias que são contadas hoje pelos mais velhos, muitas delas são contadas de lembrança mesmo, de memória. Não há o registro. A gente tem que acreditar na palavra da pessoa. Bom, o narrador, a pessoa que conta a história, ele viveu aquela história, né? A história aconteceu com ele. Assim sendo, ele é chamado de narrador-personagem, porque ele ao mesmo tempo narra, ou seja, ao mesmo tempo ele conta a história e ao mesmo tempo ele é um personagem. Foi o que eu fiz agora. Eu contei para vocês a história de quando eu ralei o meu joelho. Acho que meu joelho até hoje dói, mas tá aquela queda. Eu contei a história e você viu que eu falava eu, não é? Eu e Reinaldo, meu primo, né? Eu, toda hora falando eu, né? E aí eu fui para a festa com ele, eu não queria ficar só com meu tio porque era muito sem graça. Eu voltei, eu pedalei devagarinho, porque eu não sabia pedalar direito. Ó, toda hora eu tô falando eu. O que isso quer dizer? Que o texto de memórias literárias, ele deve ser escrito na primeira pessoa, eu. Você não vai contar a história ele, ela, só isso. Você tem que estar dentro da história porque você está contando a sua história. São suas memórias. Então vai estar na primeira pessoa, ou eu ou nós, não é? Bom, o gênero memórias literárias é composto por textos que expõem as memórias dos autores e tem como características a reavaliação do que foi vivido. Hoje eu posso dizer, meu Deus, eu hoje em dia, com a cabeça boa e madura que eu tenho, eu teria me aventurado numa bicicleta velha, minha gente, a Monarch. Vocês viram como é a bicicleta Monarch? Pesada, sem saber pedalar direito, né? Para uma outra roça longe pra caramba, num cascalho daquele, um sol pelando o couro. Eu hoje em dia, uma mulher madura que sou, eu faria de novo essa viagem? Eu faria, vou mentir. Mas contar a história, você revive a história e você pode reavaliar, não é? E aí, eu teria chamado o Reinaldo mais cedo, para eu não ir correndo tanto, não é? Para poder a gente ter mais tempo para chegar de dia, porque a gente chegou de noite já. Meu tio já esperou com o cinto na mão, rapaz. Eu fiquei morrendo de pena dele. Então, dá essa oportunidade para a gente reavaliar a situação, reavaliar o que foi vivido. Narra em primeira pessoa, como eu falei, porque, afinal de contas, você está na história, você está contando a história, então você tem que dizer eu ou nós, né? Zela pela estética textual e os verbos estão sempre no passado. Zelar pela estética textual é se manter firme a história, não é?
E os verbos estão no passado. Óbvio, gente. Se você vê uma história sendo contada no presente, não é uma memória literária. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês, tatuem na pele, para vocês nunca esquecerem. Se é memória literária, o verbo vai estar no passado. Se é memória literária, o verbo no passado, porque você está contando uma história do passado. Depois eu vou passar umas atividades para vocês, vou colocar trechos de histórias, e aí vocês já sabem. Toda vez que estiver no presente ou no futuro, não é memória literária. Se liga aí na ideia da prof. Bom, você rememorar, você contar uma história do seu passado, vai lhe proporcionar reflexão do que foi vivido. Como a gente comentou, as memórias nem sempre são reais, podem às vezes ser fruto da imaginação do autor ou ter um leve exagero, como diz Reinaldo, que eu exagero quando conto essa história. Contudo, em ambos os casos, o autor perpassa pelos cenários de suas memórias, ele reavalia os comportamentos e, de repente, até se aproxima ou se afasta de determinado personagem. Olha, você pode até criar uma história, mas a sua mente ela vai te levar de forma muito natural para algum cenário que você, de fato, esteve na infância. Tá? Ou a sua casa, ou a casa da sua avó, ou a rua que você morava, ou o clube que você costumava ir, sabe? A sua história, geralmente, ainda que seja assim, poxa, podia ter acontecido isso, a sua mente vai lhe encaminhar para um cenário que lhe é familiar, que você já conhece, que você de fato, onde você de fato já esteve algum dia. O narrador em primeira pessoa, porque o narrador é também personagem, então ele vai contar o que aconteceu com ele, né? Por isso ele vai dizer quando eu era criança, né? Ou antigamente eu ia para a escola, antigamente eu ia para a festa. Ele vai sempre estar colocando eu, ou nossa, ele está contando a história dele com outra pessoa. Cada palavra pensada para atribuir ritmo à leitura. Você vê aqui como é que eu estou contando? Eu até sou calminha para falar, mas a gente se entusiasma e a gente vai contando, vai acelerando a fala. Isso é transferido para a escrita também. A gente não quer que o leitor, no meu caso, eu não quero que você que está me ouvindo perca interesse na história. Por isso que eu estou contando assim, vou contando acelerado, E a gente também não quer que a pessoa que está lendo a história, quando você registra a história, quando você passa a história para o papel, você também não quer perder o seu leitor, você não quer que ele perca o interesse naquilo que você está contando. Então, você tem que tomar todos os cuidados com as palavras para que ele também sinta aquilo que você sentiu. O mesmo entusiasmo que você está sentindo em contar, ele também sinta em vivenciar, sabe? Então, muito cuidado com as palavras para que você faça com que eles tenha as mesmas emoções lendo que você teve vivenciando a história. E os verbos no passado, né, a gente já sabe porque vai estar sendo contado, uma história contada no passado, né? Eu preciso dizer a vocês que existem 3 tipos de passado. A gente não vai estudar isso agora no 7º ano, eu acho, que o verbo não é no 7º, tá? Mas você pode dizer assim, eu viajei, não é, para onde? Para Casa Nova. Ou eu viajava para Casa Nova quando era criança. Tudo é passado, né? Eu viajei para Casa Nova, dá a ideia de que você foi para lá uma vez só, né? Eu viajei para Casa Nova. A impressão que dá é que você só foi uma vez. Quando você diz, eu viajava para Casa Nova, também é passado, mas é da impressão de que você sempre ia, você sempre fazia essa viagem para lá, não é? Foi mais de uma vez, foram várias vezes. E você também pode dizer, eu viajara para Casa Nova. Aí é um pretérito mais que perfeito. A gente nem usa muito hoje em dia isso não, tá? É o passado do passado. Depois eu vou explicar direitinho para vocês, se foi esse ano, né? Não me recordo agora se está no cronograma do 7º ou do 8º, a questão dos verbos. Mas então, existem esses 3 tipos de verbos. Eu viajei, eu viajava ou eu viajara, tá? Não é viajará, não, é viajara. Mas a gente vai usar ou viajei ou viajava. A gente, quando vocês forem contar as histórias de vocês, quando eu conto as minhas histórias, a gente sempre usa esses 2 verbos, tá bom? Esses 2 pretéritos. Esses 2 verbos, não, esses 2 tempos verbais.
esses dois tempos verbais. Professor, e para que a gente quer saber do passado? Por que é importante saber o passado? Como eu falei, é importante reviver as memórias do passado, porque você faz uma reavaliação das coisas. E se eu vivenciar isso de novo, que opção eu tenho? O que é que eu faço? O que é que eu mudo? Como é que eu vou me sair de uma situação dessa se eu viver de novo, vivenciar de novo? Mas também é importante a gente saber do passado para a gente melhorar o futuro. É importante saber o passado porque o passado, ele estrutura o futuro. Você constrói o seu futuro balizado, alicerçado em cima do seu passado, porque o seu passado é quem te constrói. Se você hoje, o que você está vivendo hoje, uma hora vai ser passado. Se você hoje é uma pessoa estudiosa, se você hoje é uma pessoa de responsabilidade, você tem seus horários, você cumpre suas obrigações, não é? E você se dá bem com a sua família, lá na frente você vai ter histórias super legais para contar, de harmonia, de felicidade. Se você é uma pessoa assim, já mais, né, emburrado, né? Se você não gosta da aula, lá na frente você vai ter histórias um pouco mais, né, menos interessantes para contar, e talvez o seu futuro lá na frente seja um pouco mais complicado, seja um pouco mais difícil, porque você, no seu passado, não fez as escolhas corretas, entende? A gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre o passado nessa unidade. Nem sei se a gente pode dizer nessa unidade, né? Mas agora nesse kit, nesse segundo kit, tá? Gente, e aí eu trouxe uma curiosidade sobre a ponte, que aí talvez vocês não soubessem, porque é um passado um pouquinho distante, né? A gente percebe aí que é um passado um pouquinho distante, não só pela qualidade da fotografia, mas a gente vai observar as pessoas que estão vestidas, né? Hoje as pessoas não se vestem assim, né? Chapéus, enfim. Eu considero pessoas bem elegantes aí, esses ribeirinhos, viu? E aí a ponte, você sabia que a ponte Presidente Dutra caiu durante a construção? Pois foi, caiu durante a construção, uma parte dela. Eu fiquei sabendo certa vez, quando eu fazia umas pesquisas para dar aula numa outra sala, numa outra escola, na verdade, já faz muito tempo. E eu digo, nossa, eu não sabia, minha gente. Ainda bem que eu não sabia, porque eu ia ficar com medo de passar nessa ponte. Já caiu uma vez, porque não cai de novo. Gente, eu falei que ia indicar um filme. Aí eu fui agora olhar aqui no YouTube direitinho. Ele tem no YouTube, mas tem que pagar. Ah, tem graça? Tem que pagar para assistir, né? Eu não gosto de pagar para assistir filme no YouTube, não. Mas aí eu vou colocar o nome para vocês. Peraí. O Castelo de Vidro. O Castelo de Vidro. Exatamente. Eu assisti num aplicativo que meu filho baixou aqui e aí eu consegui assistir. Aí vocês entendem de informática 1000 vezes mais que eu, vê se vocês conseguem aí assistir. Mas eu não vou pedir atividade dele não, é só uma sugestão, sabe? Para vocês verem como que em filme uma memória literária, um texto, né, que seria memória literária, do gênero. Mas aí eu achei aqui um outro também muito legal e esse está disponível. É baseado em história real, chama Além da Sala de Aula. Chama Além da Sala de Aula. Esse está no YouTube, está liberado para assistir, tá bom? Também não vou cobrar nada de vocês desse filme. Então, vocês, por favor, se puderem assistir, assistam. Mas é por puro lazer e claro que vai agregar conhecimento, porque aí vocês vão ver o gênero memórias literárias na forma de filme, que é bem legal também. Como atividade mesmo, eu vou pedir que vocês façam a atividade que está no kit de vocês. Tem um texto, acho que na página 10, tem um texto, não na página 10 não, é antes da página 10.
Tem um texto, Escola Antiga. Leiam esse texto e respondam as questões de 1 a 11. Tá? As questões, sim, são da página 10 até a página 14. Respondam no kit mesmo. Não precisa passar para o caderno, não, que o kit já tem, né? O lugarzinho de responder. Dia 30, eu quero essas respostas, porque dia 30 nós vamos fazer um ao vivo. E aí nós vamos discutir, conversar sobre esse texto aí, tá bom? Escola Antiga. Me despeço agora aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. A Pro está aprendendo, não é? E vai dar tudo certo, né, gente? Vai dar tudo certo porque eu tenho boa vontade, vocês têm boa vontade, porque a gente quer muito que isso dê certo. Então, não tem como dar errado quando tem boa vontade, quando tem o desejo de que a coisa funcione, não é? Eu me despeço, peço que vocês, por favor, se cuidem, se protejam, se preservem, só saiam se for realmente necessário. Tá bom? A gente já conversou muito sobre isso. Se não for por vocês, é pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pelo vovô, que tem a saúde mais debilitada e precisa de certos cuidados, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Dia 30 eu quero essa atividade respondida, tá certo? Beijo.